confortável, faça um excepcional dia. Mais um dia que acordamos, mais um dia de oportunidade para fazer o que a gente veio fazer aqui na Terra. Vamos lá. Hoje, como vocês podem ver aqui em cima, o título é Como Transformar Seguidores em Clientes, beleza? Então o foco dessa live aqui é uma live mais rápida, né? Mais ou menos a pegada que a gente vai fazer, pelo menos nesse começo. Então uma live de 10, 15, 20 minutos no máximo, com o objetivo de entregar um conteúdo que faça sentido e que seja prático para você, beleza? Então, vamos iniciando. Separei esse conteúdo que eu vou passar para vocês em 5 passos. Primeiro, conheça o seu público e fale diretamente com ele, né? Vamos entender um pouco melhor isso. O que é conhecer o seu público? Quando a gente fala de conhecer o seu público, que está alinhado com a live que a gente fez ontem, né, de público-alvo, é basicamente você entender para quem que você está vendendo. Porque se você entende para quem você está vendendo, e se você entende as dores dessas pessoas, como assim as dores, Vinícius? Às vezes você, por exemplo, eu sou social media, né? Qual é a dor do meu cliente? A dor do meu cliente pode ser venda. Ele não consegue vender através do Instagram. Isso é uma dor dele. Se eu sei que essa é uma dor que o meu cliente tem, o que eu preciso fazer na criação de conteúdo do meu perfil? Basicamente, eu tenho que mostrar para ele que eu sou capaz de fazer ele vender através do Instagram. E isso eu consigo entregar de várias formas diferentes. Me dá um exemplo de como posso falar diretamente com o meu cliente. Exemplo, sou médica. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Seu cliente, porque você falou médica, só que médica é algo muito geral, né? Então, se a gente puder pegar para um exemplo mais prático, coloque aí um exemplo mais prático. Coloque um direcionamento melhor, porque médica é algo mais aberto. Cardiologista, coração, certo? Há um tempo atrás, eu tinha feito uma prospecção com justamente um médico que era cardiologista e então eu tenho recorrência aqui dos conteúdos que ele tratava, né? Era um cara que tinha muita, mas muita caixinha de pergunta, porque ele basicamente abria a caixinha de pergunta e muitas pessoas que às vezes não têm a oportunidade, né, tão fácil, tão rápida de ter uma consulta, elas tiravam aquelas pequenas dúvidas, né? Então, sabe quando você tem uma dor, alguma coisa nesse sentido? Eles iam lá na live e aproveitavam para perguntar, né? Ia na caixinha de pergunta e aproveitava para tirar dúvida. Então, vamos lá. Pensando nessa parte de cardiologista. Basicamente, você vai entender quais são as dores dessas pessoas. E nesse caso, pode ser até uma dor física de fato, né? Mas assim, é você entender por qual motivo ela te procuraria. Por qual motivo uma pessoa que precisa de um cardiologista procura um cardiologista. Então, você entendendo isso, você consegue desenvolver conteúdo. Então, essa pessoa, às vezes eu fico com uma palpitação muito forte no coração, às vezes eu fico receio se realmente eu estou sentindo algo, se é algo grave que eu estou sentindo. Basicamente, você pode trazer conteúdos que vão de encontro a isso, né? Mostrando para a pessoa coisas que podem ser até ansiedade, né? Pode ser, ou seja, um outro tratamento. Às vezes é uma coisa que não é de fato grave, né? Uma coisa leve. Às vezes, um exemplo, tá? Como eu não sou da área, eu não vou falar com propriedade, mas às vezes a pessoa, sei lá, por causa do estresse, ela fica com uma palpitação maior em um determinado horário do dia. Então, você bater nessas coisas é um conteúdo que você pode trazer, entendeu? Conteúdores, como eu falei, né? Aí você pode quebrar conteúdo com objeção, né? As objeções que o seu cliente tem, os seus possíveis clientes, se você não tem cliente. Nesse caso, você poderia fazer um conteúdo de... Às vezes a pessoa não vai no cardiologista porque ela tem alguns receios. Às vezes ela acha que é muito caro. E aí você quebra essa objeção, mostrando que às vezes não é o valor que ela está pensando, mostrando que ela pode, é muito importante a vida dela perante um valor, né? Mostrando a sua forma de pagamento, por exemplo. Tudo isso você vai quebrando as objeções dela. Da mesma forma, vamos pegar a parte de sonhos, né? Qual seria o sonho de uma pessoa que vai consumir o conteúdo de um cardiologista? Às vezes essa pessoa ela tem algum tipo de problema e ela acha
que por ela ter esse problema, ela não pode, por exemplo, passear no parque, ela não pode correr, ela não pode fazer um exercício, né, um exercício mais intenso. Às vezes ela queria viajar, ela queria andar, mas ela não pode, porque ela acha que o problema que ela tem no coração impede ela de fazer isso. Então, naturalmente, o cardiologista pode bater nos sonhos que ela tem, né? Trazer essa questão do sonho, trazer que ela pode sim, você pode caminhar, você pode fazer isso até o momento que você faça uma consulta, que você veja se de fato qual é o seu atual cenário. Então, dessa forma, você consegue entender as dores, objeções, erros, medos, enfim. Ficou claro? E é natural, a partir do momento que eu estou criando conteúdo, eu estou falando sobre algo, e o meu cliente, ele olha, né, a pessoa, o meu seguidor, ele olha e fala, caramba, é exatamente isso que eu estou passando. Caramba, esse é exatamente o meu sonho. Caramba, é exatamente esse receio que eu sinto. Ele vai entender que você tem a solução para o problema dele. Quem joga tigrinho pode criar conteúdo para conseguir pessoas. Quem joga tigrinho pode criar conteúdo para conseguir que pessoas joguem através do link que indico? Bom, a gente está falando de um tipo de jogo, né, que eu não daria dicas em relação a isso, porque não está alinhado com meus princípios, né, não faz sentido eu falar sobre esse tipo de assunto. Beleza? Segundo ponto, crie conteúdo que eduque e agregue valor. Então vamos lá, a gente falou no primeiro momento de você entender o seu público, beleza? Você entendeu o seu público, você está fazendo conteúdos para esse público. Quando a gente fala de criar conteúdo que eduque, por exemplo, digamos que você é um nutricionista. O que é um conteúdo que educa a pessoa? É você mostrar, às vezes, a caloria que tem dentro do alimento. Né? Você provavelmente consome Reels e você já viu vários conteúdos nesse sentido, né? De vários nutricionistas abordando justamente isso, mostrando que determinado alimento tem X calorias, determinado alimento tem Y calorias. Então mostra essa diferença de calorias e às vezes a pessoa nem sabia daquilo. Então isso é um conteúdo educacional. Então, voltando aqui para o que eu estava falando, você vai criar conteúdo que eduque. Só um minuto. Então, como eu estava falando, você vai criar conteúdo que eduque. Ah, não. Então, como eu estava falando, você tem que criar conteúdo que eduque essa pessoa. Por que educar, Vinícius? Porque às vezes a pessoa ela não vai, né? Por exemplo, ela não vai até você porque ela tem certos questionamentos, né? Então, a questão de educação é você mostrar, às vezes, que tem uma solução, né? Às vezes, uma coisa que ele pode fazer no dia a dia que pode ajudar ele a resolver parcialmente o problema que ele tem.
Então, como eu estava falando da questão da nutricionista, mostrar que certos alimentos, por exemplo, e eu não sabia que bolacha, aquelas creme cracker, elas tinham tantas calorias, né? Naquele pacotinho, se você não sabe, tem mais, é 2.600, não, é 600, né? 700, eu acho que é 1.000. Eu acho que é 1.000 calorias, é porque eu fiz o cálculo dela e fiz o cálculo dela com manteiga, porque é como eu consumia, né? Se eu não me engano, dava 2.000, você tanto com bolacha e você utilizando manteiga. Então, olha só isso, né? E por muito tempo eu comi. Desde que eu soube dessa informação, assim, eu diminuí drasticamente. Basicamente, eu comi um pacote desse por dia, né? Só que eu não sabia dessa informação, eu não sabia que tinha tantas calorias. Basicamente, eu estava comendo um pacote de creme cracker com manteiga, sendo que eu poderia estar comendo 3 pedaços de pizza. Então, poxa, né? O que vale a pena se você for consumir as suas calorias? Então, a educação ela tem exatamente esse objetivo. Terceiro passo, tem as CTAs, chamadas para ações claras e diretas, né? Às vezes você até produz conteúdo, né? Você até posta alguns conteúdos, você até educa a tua audiência, às vezes você até bate nas dores, nas objeções, você faz o seu trabalho de casa, né? O seu dever de casa. Mas, às vezes você deixa de anunciar. Então, da mesma forma que a gente tem um extremo daquela pessoa que só publica promoção, né? Só tem lá no Instagram dela todo dia é promoção, todo dia é promoção, todo dia tá acontecendo promoção. É incrível, né? Todo dia é vagas abertas, agenda aberta e não tem conteúdo. E a gente também tem o extremo da pessoa que posta conteúdo, quebra objeção, traz a questão dos sonhos da pessoa, né? Mostra trabalha o conteúdo em cima dos medos, mostrando os medos que a pessoa tem, gera às vezes até um valor para as pessoas até às vezes querem comprar dessa pessoa, mas por essa pessoa não ter uma promessa clara, a pessoa não ter um produto claro, né? Então às vezes ela tem um serviço, ela tem um produto para vender, só que ela não deixa isso de forma clara. Isso acaba que a pessoa fica ali esperando a solução completa do problema dela e você não apresenta. O que acontece? Essa pessoa que você ajudou a elevar o nível de consciência dela, ela vai simplesmente procurar outros perfis e vai encontrar a solução do problema dela com outras pessoas. Só que você que fez o trabalho de elevar o nível de consciência, entendeu? Então, às vezes, o teu problema é esse. Quarto ponto, aqui é um ponto, digamos, polêmico, não polêmico para a parte de marketing digital, mas polêmico em relação à minha opinião sobre isso, tá? Vou falar sobre gatilhos mentais para gerar desejo e urgência, né? Isso aqui é utilizado de uma maneira muito incorreta hoje no marketing digital, né? As pessoas basicamente, vamos utilizar de qualquer forma. Por exemplo, tá tempo limitado, né? 10 vagas, vamos ter 10 vagas liberadas. Só que você não cumpre aquilo que você falou. Na verdade, você colocou só 10 vagas para as pessoas quererem comprar logo e fechar logo, mas na verdade você tem 50 vagas. E se você vende 10 e chega a 11ª, você vende para ela no mesmo valor. Então, assim, utilizar isso apenas para você vender, seja escassez, seja todos esses gatilhos, que se você entende dessa parte, você entende todos eles, eu não vejo você utilizar isso de forma correta, entendeu? O gatilho tem que ser algo real, né? Então, vou até dar um exemplo aqui. Eu e a esposa, a gente estava debatendo sobre abrir algumas vagas em um formato de promoção, né? Pegar o nosso serviço para a gente gerar mais demanda, né? Para que a gente consiga encher a nossa agenda, e a gente limitou o número de 10 vagas. E isso foi uma das coisas que eu dei muita importância e ela da mesma forma. Olha, essas 10 vagas que a gente vai abrir realmente serão 10 vagas. A partir do momento que essas 10 vagas forem preenchidas, a 11ª pessoa terá que pagar um valor diferente. E quando eu falo diferente, é um valor maior, porque aquela promoção foi destinada para 10 pessoas. Então, assim, quando você utilizar os gatilhos, minha indicação, tá? Utilize da forma correta. Vinícius, como assim? O que é forma correta? Da forma verdadeira. É simples, não é difícil. Se você tem realmente um tempo limitado, você vai utilizar o tempo limitado. Se é até domingo, é até domingo. Se são 10 vagas, são 10 vagas. Então, basicamente, siga a verdade que você não vai ter problema em relação a isso.
Gatilho é muito bom, mas tem que aplicar de forma honesta. Exatamente. O problema é que a gente vê muito disso, é utilizado de forma não honesta, né? E você que vê muitas pessoas, já percebeu que muitas pessoas têm, tipo assim, uma raiva, um receio de quem fala que é marqueteiro, né? Até pra mim, que eu trabalho com marketing, eu escuto marqueteiro, me dá um ar de vigarista, de verdade. Esse é a minha, que tá ligado na minha mente, porque é isso. Porque a gente acha que vendedor, né? Quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente fala gatilho mental de venda, a gente está falando de vendedor, né? E na nossa cabeça é aquele vendedor de loja, aquele vendedor que é um cara, né? É o cara desenrolado, é o cara que às vezes, né, engana um pouco ali para conseguir a venda. Então, às vezes está muito ligado a isso, né? E eu discordo totalmente desse pensamento. Gatilho mental, ele é basicamente para você mostrar a verdade, né? Se o produto é bom, se tem realmente pessoas atrás do teu produto, você não vai ter problema com isso. E não que você não possa usar. Lembre-se, use, mas com a verdade. E o quinto passo é facilite o processo de compra e seja acessível. Como assim, Vinícius? Às vezes você está errando no básico, né? Eu vejo tantos perfis que você, por exemplo, olha na biografia da pessoa, a pessoa às vezes não tem uma promessa clara, né? Como assim, Vinícius? A gente está falando de facilita o processo de compra. Sim, isso faz parte do processo de compra, né? A promessa que você está colocando na sua biografia faz parte, né? Tudo em geral. Mas aqui eu queria focar em uma coisa mais prática, tá? WhatsApp. Às vezes você tem um WhatsApp, que o seu WhatsApp, você é uma empresa, e o seu WhatsApp não é business, né? Então, assim, não tem lá a descrição de um WhatsApp business de empresa, a descrição de horário de atendimento, né? Dependendo do seu nicho, você poderia trabalhar muito bem a questão de uma mensagem automática. E lembrando que mensagem automática não quer dizer uma mensagem robótica, tá? Não é uma mensagem que você vai lá mandar para a pessoa vai ver uma mensagem muito artificial e pronto. Não, é basicamente, pensa assim, digamos que aconteceu até esse último final de semana comigo. Na sexta-feira, lá para as 7 horas da noite, eu mandei mensagem para uma empresa, né? Que eu queria entender os serviços dela. Mandei mensagem para essa empresa e chegou uma mensagem automática para mim, falando que essa empresa funcionava de segunda a sexta até às 6 horas. Então já estava fechado, eu só seria atendido na segunda-feira, no caso ontem. Me mandou essa mensagem. Eu falei, beleza, na segunda-feira eu vou ter retorno deles. De fato, eles me retornaram na segunda-feira de manhã, né? Então, isso é o mínimo que você deveria fazer. Às vezes a pessoa manda mensagem, você não olha o celular, passa 3 dias, você acha que essa pessoa está esperando ainda a tua resposta? Ah, eu não consigo vender. Ah, as pessoas mandam mensagem e não compram o meu produto. Tá, quanto tempo tu está demorando para responder? O básico, entendeu? Então, facilite o teu processo de compra, né? Outro exemplo, dentro disso que eu falei, uma coisa que ela poderia melhorar, né? E se você trabalha nesse formato, você poderia melhorar. Nessa mensagem automática, poderia muito bem ter um direcionamento, talvez, para um catálogo, né? Então, acesse a biografia ali do WhatsApp, né? A descrição do WhatsApp, o catálogo, que as pessoas já estão acostumadas com esse nome. Acesse o catálogo e veja o nosso serviço. Lá, pelo menos, eu clicaria e teria uma base do que a pessoa entrega, para ver se ela atende o que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho tal objetivo, eu preciso de tal serviço, vai estar lá no catálogo, atendemos tal serviço. Então eu já vou ficar tranquilo porque aquela pessoa pode resolver. E aí não vou ter tanta ganância de procurar tantos outros profissionais, entendeu? Então, dica básica, rápida que você consegue fazer e aplicar, né? Basta você baixar o WhatsApp Business e fazer essa pequena configuração. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí. E basicamente é isso, tá? Esses foram os 5 passos nessa parte de você converter, né, esses seguidores que você tem. Tem muitas outras coisas em relação ao conteúdo, a funil de conteúdo. Isso a gente vai trazer nas próximas lives e nos próprios conteúdos desse perfil que vos fala. E é isso. Espero que você tenha gostado. Faça um excepcional dia e até amanhã. Bora!